Já tô aqui planejando e elaborando o treino, mas eu preciso saber antes o que é que tu já tá fazendo, pra gente ter mais ou menos uma ideia de volume de treinamento, pra gente não começar nem muito abaixo, nem muito acima, e ter um cronograma, né? Uma periodização. A gente não vai simplesmente fazer um treino aleatório, a gente vai organizar pra você um macro ciclo, que são 90 dias, que é o nosso projeto juntos, mas me contextualize aí, o que é que você já tá fazendo a princípio, tá? A parte do treinamento, e depois você fala pra Ana o que é que você tá fazendo na parte da dieta, que a gente vai começar a organizar. Tá. O treino, assim, tá bem solto, digamos assim. Solto como? Porque eu não consigo ir todos os dias. Sim. Não dá pra ir todos os dias. Nem sempre tem disposição à noite, Sim. que é a hora que eu largo pra treinar. Então nem sempre tem disposição pra ir. Enfim, é difícil de encaixar dentro da minha rotina o treino. Você me diria que com certeza você consegue 4 vezes? Sim, Consegue? ou talvez. Talvez. Não posso tentar. Tá bom, porque exige um comprometimento, né? Um certo desafio ali, você já tá querendo fazer. Diria que 3 vezes seria o mínimo, do mínimo 4 vezes a gente consegue ter ótimos frutos, Sim. tá? Ideal seria que eu conseguisse fazer treinos em casa. Também, né? A gente consegue Porque fazer que isso. eu não conseguisse, porque Perfeito. pior pra mim não é nem treinar em si, muitas vezes é ir até a academia. Por conta da logística dos meus filhos e a logística do meu dia de trabalho. Perfeito, perfeito. Então, digamos que, não vou deixar fixo, mas a gente vai fazer um planejamento pra você 4 vezes na academia e 3 vezes em casa. Certo. Não engessado, tá? Porque a vida acontecendo, a gente tem que fazer a logística de acordo com a vida acontecendo. Então, 4 vezes em casa, que a gente consegue dividir pelo menos 2 treinos, você repete esses 2 treinos 2 vezes na semana. E os outros treinos você faz em casa, que é mais global, depende do que você tem em casa, que depois a gente conversa sobre isso. Tá. Em relação à divisão muscular, em relação a quantas vezes você faz cada músculo por semana, você tem uma noção ou tá bem aleatório mesmo? Tipo, tá fazendo o que hoje? Aquela fichinha na academia? Tem o braço, minha perna tem o braço, minha perna tem o braço. Tá, inferior e superior. Pô, a gente já tem o começo. Tá, então a gente tem inferior e superior num dia, a gente consegue manter isso, a gente só vai organizar o volume pra gente conseguir fazer esse planejamento no longo prazo. Aí pra Ana, o que é que você tem a dizer em relação à alimentação, enquanto eu já vou pensando pra gente organizar o plano? Antes de você responder o que, é que você tá comendo, como é que tá a tua rotina alimentar, quanto de cardio você estava fazendo? Importante. No máximo 10 minutos. Tá bom. Já temos 10 minutos Olha antes do isso. treino, pós-treino, que tipo de cardio você estava fazendo? Às vezes 5 minutos antes, 5 minutos depois. 5 minutos antes, 5 minutos Que depois. contabiliza 10. E era o quê? Esteira? Esteira caminhando bem lentamente, passeando no shopping. Caminhada geriátrica. Muita bicicleta, porque eu fico sentada mexendo no celular. Sim. Não, é engraçado que o pessoal fica falando assim, né? Não, bike é muito bom porque aumenta a coxa e firma o bumbum. Aí eu vejo um monte de mulher fazendo, eu só faço porque é o único que eu faço sentada. E faz no telefone, mexe no telefone. A bike é interessante porque você precisa manter a intensidade que você coloca, não é igual a esteira, que você coloca a esteira lá e se você parar, você cai. Na bike você tem que ter uma consciência pra estar sempre fazendo e mantendo aquela intensidade. Se você deixar, você vai ficar no geriátrico, né? Aí você tava fazendo a esteira e a bike, no caso. Não, um cada dia, ou um ou outro. Entendi. 10 minutos às vezes quando por dava dia. tempo. E quantas vezes na semana? 3 vezes na semana. 3 vezes na Duas semana. vezes Então na isso aí já é o que a gente precisa, Ajustar que a gente vai princípio. colocar na meta do projeto. Uma coisa que pra quem tá começando o projeto junto com a gente agora é fazer uma... Pelo menos aí, o que seria bom aí pro pessoal que tá começando? Como a gente tá começando, eu diria que a gente faz o cálculo pra semana, tá? Porque tem dias e dias, tem dias que, por exemplo, hoje eu não vou conseguir fazer 1 hora de cardio que eu teria que fazer, mas eu posso diluir isso ao longo da semana. Você se compromete a fazer 150 minutos na semana, se você dividir ele por 7 na semana, dá uns 20 minutinhos por dia. Entendeu? Entendi. Tá vendo que o Todos cálculo... os dias. Mas Exatamente. você vai fazer uma vez só na semana, aí eu vou ter que fazer... Se você não 11 treinar, horas de cardio. se você não precisa ir pra academia fazer cardio. Você pode fazer cardio em casa, na orla, fazer qualquer cardio. A ideia é se mexer, gastar, metabolizar mais calorias. Mas a gente normalmente faz no pós-treino, ou em horários separados. Ou você tira um dia só pra fazer. O importante é que a gente faça o cálculo. Eu tenho uma agenda, eu falo pra todo mundo, coloca no bloco de notas, pra gente fazer um cálculo da semana. Pra você não ficar frustrado, porque se você bota que você vai fazer isso por dia, e você não faz, no outro dia você se frustrou e vira uma bola de neve. Você não vai conseguir continuar a fazer. A ideia é que a gente faça um cálculo na semana de, hoje eu não consegui, beleza, amanhã eu vou somar mais um pouquinho e vou terminar a minha meta. Tá? Porque a gente sabe como a gente se boicota em relação a isso. Não é isso? Então a gente vai ajustar pequenos cards ao longo da semana. Eu não vou deixar o treino muito extenso para você conseguir encaixar esse cardio também, é importante. Eu vou passar 2 horas na academia fazendo só musculação. A gente vai otimizar isso para conseguir deixar um treino que caiba na sua logística e que o tempo de treino não seja um empecilho para você fazer, tá? Já vou conseguir encaixar. Pronto. Ajustou pelo menos essa base. Hoje a gente ainda vai treinar, né? Um treino de membros inferiores. Membros inferiores. Membros inferiores. Mais dinâmico. E aí agora eu quero saber como tá a tua alimentação hoje. O que é que você tá comendo assim que você acorda? Às vezes nada. Nada? Não para trabalhar.
Você acorda, aí você não come e aí você vai pro trabalho. É. Quando você chega no trabalho, o que você faz lá? Aí eu peço uma tapioca. Você pede de onde? Do iFood? É uma moça que tem um comércio lá perto que entrega. E a tapioca é de quê? De queijo, de coco. De ovo, não gosto não. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você escolhe fazer tapioca por algum motivo específico ou porque você gosta? Ou você ouviu falar assim, não, tapioca é melhor que, exemplo, Não, pão? eu gosto. Aí quando eu não peço tapioca, eu peço um misto quente. Com queijo. Com queijo e presunto. Queijo e presunto. Bastante E a tapioca manteiga. só de queijo? Só queijo ou queijo com coco. Queijo com coco É. e manteiga? Não, sem manteiga. Só Sem manteiga, certo. E o que mais acompanha? Né, comigo. E o que é que você acompanha essa tapioca? Café ou água? Café ou água? Supondo que é o café, você adoça esse café? Com açúcar ou com adoçante? Um pouquinho de açúcar. Um pouquinho de açúcar. Pronto, deixa eu já falar dessa refeição. Muita gente acha que é melhor pro emagrecimento trocar a tapioca, né? Usar a tapioca e tirar o pão, porque a tapioca não tem glúten. Sendo que o que poucas pessoas sabem é que a tapioca ela tem muito mais carboidrato e mais caloria do que o pão. E a premissa do emagrecimento, assim, ó, Evelyn, a gente vai perder peso. Qual é a coisa mais importante que a Evelyn precisa fazer? Chama déficit calórico. A gente precisa que você consuma menos calorias do que você gasta. Então, assim, você está em jejum. A primeira refeição no seu dia, você está colocando uma carga de carboidrato altíssima, sem proteína. Porque se a gente colocasse uma proteína, por exemplo, um frango desfiado, uma carne seca, até um ovo nessa tapioca, a gente diminuiria o açúcar que essa tapioca tem no teu sangue. Já diminuiria isso. E aí, a tapioca também tem outro ponto, que é o seguinte. 2 colheres de sopa de tapioca, 40 gramas, equivale a um pão francês de 50 gramas. Ah, não, a tapioca dela tá grossa. Não, presta atenção. 2 colheres de sopa, 2 colheres, 40 gramas, equivale a um pão francês de 50 gramas. Sendo que com 2 colheres de sopa, a gente não faz uma tapioca. Faz no máximo uma crepioca. Então vamos supor que ela use 4. Já são quantos pães? 2 pães. E se ela usar 6? 3 pães. São 3 pães. Aí você fala, eu cortei o pão porque não tem glúten a tapioca. Aí você, sem saber, tá comendo 3 pães no café da manhã. Sendo que, se você acha que se o teu café da manhã fosse 3 pães, você conseguiria comer? Assim, poderia até conseguir, mas você ia ficar super satisfeita, né? Sim. Você ia fazer, caramba, agora eu só vou comer de noite, exemplo. Ou vou comer mais tarde. E com a tapioca não. Você percebe que essa tapioca que você come, depois você fica com fome? Eu vou almoçar já. Você entende? Então a gente, em 11h30 já a gente, porque ela tem uma digestibilidade rápida. Porque outro ponto sobre a tapioca é que ela não tem fibra. Então é carboidrato em grande quantidade, caloria em grande quantidade, sem a proteína junto, e ainda vou falar mais. Só no café da manhã. É como se você estivesse comendo 3 pães, você abre lá 4 pães no café da manhã, sem saciedade, sem fibra. Aí vai o queijo, né, que vai ter uma quantidadezinha boa de gordura, e o coco, que é um dos alimentos que, apesar de serem saudáveis, não é tão interessante para o emagrecimento, porque ele tem muita caloria também. Então a gente está fazendo também uma competição de macronutrientes, porque assim, o carboidrato é uma fonte de energia e a gordura também é uma fonte de energia. Então quando a gente coloca, vamos colocar assim no corpo, duas fontes de energia abundante, é como se ele dissesse assim, eu vou estocar, porque ela está me dando muita energia. Eu não vou usar isso tudo. E outra coisa, você está lá no trabalho, né? Você trabalha sentado em pé. Sentado de escritório. Você trabalha, então você não está gastando essa energia. Não. Então, olha como, apesar da gente tentando buscar alimentos saudáveis, só alguns ajustes já vai mudar tudo. Então quer dizer que você condena a tapioca? Não, de jeito nenhum. Tudo é contexto. Como eu disse, se você pegasse tapioca e adicionasse frango dentro, uma quantidade boa de frango, já melhoraria isso. Tirasse um pouquinho desse coco, colocasse um queijo. Vamos colocar um queijo coalho, entendeu? E esse café?
Porque o café sem açúcar, ele te ajuda. Ele acelera o teu metabolismo, ele tem um efeito térmico ali do café, ele ajuda na saciedade, ele é rico em antioxidante. A cafeína também ajuda a controlar um pouquinho a fome e ainda diminui a vontade de doce. Porque o café, ele é amargo, ele naturalmente, ele é amargo. Então, momentaneamente, ele tem a capacidade de, nas tuas papilas gustativas ali, dar uma diminuída essa vontade de doce, que algumas pessoas sentem, sabe? E aí você coloca açúcar, você acaba com todo o benefício do café. A parte toda boa dele você faz, não quero, não vou querer. Mas a gente vai chegar lá. Não é do dia pra noite, é um processo que você precisa estar consciente, porque às vezes a gente erra sem saber. Tipo assim, eu não sabia disso, por isso que eu tava errando, mas quando a gente... Eu achava que botar um pouquinho de açúcar não ia fazer muita diferença e diminuir o amargo. Faz diferença. Tipo, qual é melhor, açúcar ou adoçante? Mesmo o adoçante artificial, ainda assim ele é melhor. Pelo pico de insulina que ele dá. Ainda assim ele é melhor. Qual é o melhor cenário? É realmente ele ser puro. Mas com adoçante não vai ser algo que vai mudar o teu resultado em si. Pode ser... Ó, o ponto é o seguinte. O excesso do adoçante natural também faz mal. Porque fermenta e aí dá desbiose. Que é péssimo para quem quer viver. É péssimo não ter um intestino saudável. Mas aí, o ponto é sempre o seguinte. O que você usa menos. Então, quer dizer que entre um adoçante artificial e um natural, se você usa menos o adoçante artificial, ele vale mais a pena. Porque tem gente que fala assim, ah não, eu tirei o adoçante artificial, exemplo, ciclamato, aspartame, sucralose e fui pra estévia. Mas aí o ponto de adoçado estévia é muito baixo, então a pessoa coloca muito, então não vale a pena. Aí fica, eu não sei porque eu tô estufada. Aquele xilitol. Também não é bom. Nenhum adoçante artificial em excesso ele faz bem. Eu não sei se já aconteceu com um de vocês, mas tipo assim, comi um doce fit, comi alguma comida fit e começou a fermentar demais. Às vezes acontece com barrinha de proteína. Isso acontece direto comigo quando eu comia e não sabia disso ainda. Que é a fermentação por adoçante natural. Então assim, o que você usa menos sobre açúcar e adoçante é o melhor. Eu uso adoçante artificial, só que eu uso pouco, então é melhor ficar nele, entendeu? Eu vou usar um sucralosezinho, use, porque é melhor nisso. E o teu almoço? O almoço, quando eu consigo me organizar no final de semana, pra levar a alimentação, quando eu ando com 1000 bolsas, aí eu levo feijão, arroz, macarrão, carne, monto as marmitinhas. Mas quando não, que é a maioria das vezes, aí eu também tenho que pedir o almoço fora. E aí eu fico refém do cardápio do que tiver no dia. Tanto faz ter um frango, arroz, salada, feijão, uma verdurinha de legumes, ou no dia ter feijoada e a proteína da feijoada é calabresa, feijoada com calabresa, frita por cima. Eu fico muito refém do cardápio que tem no dia, sabe? O pessoal que entrega Você tem uma questão que é assim, a variabilidade. Variar não é ruim, é importante para você nunca enjoar do que você está comendo. Sendo que uma variabilidade que a gente não sabe o quanto que você está consumindo, muda tudo. Porque vai ter dia que vai chegar à noite. Um dia que você pede um que, por exemplo, não tem uma quantidade boa de proteína, que tem, exemplo, muito arroz, muito feijão, muito macarrão, muita batata, exemplo. Você não tem saciedade, você não tem fibra, você está dando um pico de insulina. Chegou à noite, você está morrendo de fome. E aí você come muito à noite também. Acontece que durante o dia eu tento me regrar e à noite eu chego com uma fome que assim, parece que eu passei o dia sem comer. E aí eu faço Mas sabe o que é isso? Isso aí são duas coisas. Falta de fracionamento proteico, porque o que vai te dar saciedade é a proteína. Eu tenho certeza que a sua meta de proteína você não está consumindo. A gente precisa de, em média, para quem treina, 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Oxi. Se a gente fosse basear no teu peso atual, para a quantidade de proteína que você tem que consumir, você ia ter que aumentar muito, mas a gente não vai seguir nessa base. A gente vai aumentando gradativamente, até porque não é necessário de colocar muita proteína agora, porque você não tem requerimento de treino ainda para o que a gente vai evoluindo conforme você for ganhando massa muscular. Quanto mais massa muscular você for ganhando, mais a gente vai aumentando esse aporte de proteína. Mas com certeza a tua proteína tá baixa, a quantidade de proteína que você está consumindo. Isso vai aumentar a tua fome à noite. E isso aí, não é uma coisa sua, não. Isso é uma coisa esperada.
Um corpo que não bate a meta de proteína, ele vai chegar à noite querendo comer a casa inteira. Vai querer abrir o armário, comer biscoito, comer salgadinho. Porque o teu corpo, ele não vai discernir assim, ah não, vou comer proteína, eu quero comer brócolis hoje. É ovo que eu vou comer. Não, ele chega com falta de energia e saciedade. Ele chega com vontade de comer uma bolacha com manteiga. Por quê? Vai te dar muita caloria rápido. O corpo, ele sabe disso. Ele sabe que alguns alimentos em você liberam essa sensação de, principalmente, prazer rápido. Serotonina sobe rápido quando a gente come algo que tem muita caloria em pouca quantidade. É por isso que quando a gente come o chocolate, a gente explode de sensação, porque ali é pura serotonina. É uma caloria mais alta e uma gramatura mais baixa, que são alimentos que têm uma densidade mais baixa. Então, assim, a gente vai organizar tudo isso, tá? Eu já peguei aqui o que é que você tá... Pontos principais que você tá errando. Tá comendo, basicamente, mais calorias do que você gasta, mas de uma forma que você nem percebe que você come muito. Eu tenho certeza que você fala assim, não, mas assim, eu não como, eu não passo o dia comendo. Eu não passo o dia beliscando, né? Isso é uma frase que eu falo muito. Caramba, não justifica eu ter engordado tanto porque eu não como muito. Eu não como muito, pra ter noção, muitas vezes eu divido a marmita com uma amiga, porque é muita comida. Mas a questão é justamente isso que a gente vai organizar a partir de agora. Como você vai chegar à noite vai depender do quanto de fibra você também está consumindo. É principalmente aí, ó, também as fibras, que a gente vai colocar realmente, por exemplo, os legumes certos, porque salada, exemplo, alface e tomate não é salada. Não vai te dar saciedade. Mas existem alimentos que são muito mais completos, que você vai comer menos deles e você vai sentir muito mais saciedade. Exemplo, couve-flor, brócolis. Ah, mas eu não gosto. Eu vou te ensinar formas que você vai deixar gostoso. Salada tem que estar gostoso. Ah, não gosto de salada. Tem que estar gostoso. A gente vai adicionando elementos que você vai amar. Frutas, queijo, molho, na salada. Tudo dá pra fazer de uma forma que você vai conseguir comer muito, porque você tem que estar saciada, sentindo que você ama aquilo que você tá comendo, tranquila, ó, não é aquela sensação de, caramba, dieta do projeto, tem que fazer essa dieta, não sei o quê, não. Você tem que estar tranquila e feliz com o seu protocolo alimentar, e você vai estar. Chegar à noite, eu quero que você chegue à noite, você vai dizer assim, caramba, eu tô nem me reconhecendo. Cheguei à noite, eu tô assim, ó, tranquila com o que eu tô comendo, eu vou fazer meu protocolo ali aqui. Quero um doce, você vai comer os doces gostosos de verdade, e vai poder comer todo dia docinho, exemplo, eu amo um batom garoto, eu amo sonho de valsa, eu amo chocolate, eu amo doce de leite, eu amo leite condensado, você vai poder comer. Mas tudo tem uma estratégia, uma base certinha que a gente consegue fazer as combinações certas. Até os alimentos, das combinações que você faz diferença, sabia? Exemplo, você comer uma fruta, o teu corpo absorve de uma forma, e você comer, exemplo, uma fruta com iogurte, o teu corpo absorve de uma forma totalmente diferente. Até a ordem que você come os alimentos, o teu corpo ele tem outro impacto. Então imagine que em 90 dias, você acertando de uma forma leve e tranquila, todas as refeições fazendo sentido com a tua rotina, tu vai conseguir ter um resultado natural. Porque tu não vai ficar tipo, tô fazendo dieta. Não, é uma coisa natural tua, e o melhor é você descobrir que você tem coisas que você não precisa ter cortado, que você vai voltar a comer e você vai ter muito resultado junto com isso. Esse é o ponto mais importante. É isso que também quem está acompanhando e quem vai entrar junto do processo vai acompanhando, principalmente a simplicidade das refeições com as combinações certas, as quantidades, remodelando isso. E aí você vai ver como em pouco tempo o resultado ele vai vir muito mais rápido, numa rotina muito mais leve e sustentável. Eu acho que a gente tem duas missões com você aqui. A primeira, Diana, é quebrar a rigidez de que você vai encarar uma dieta, ela vai lhe ensinar a comer, vai lhe ensinar a encarar a alimentação de outra forma, e a gente vai te ensinar a treinar. Porque talvez você não tenha talvez tenha um certo lastro construído, mas não foi construído uma base sólida. A gente vai começar a construir esses degraus para conseguir chegar lá e que você saia do projeto, que termine o projeto, mas o projeto não termine na sua vida. Que a gente quer que você aprenda isso e você leve isso e propague a mensagem também. Eu acho que essa é a nossa maior missão aqui. Boa, então bora parar de conversa, que agora a gente vai pra prática. Simbora, treinão. Vamos embora, treininho. Pois Membros bora. inferiores. Bora. É.